Bem, pessoal, boa tarde a todos que vão assistir esta gravação. Vou dar início, então, à aula 3, com a apresentação sobre os esportes de combate no contexto comunitário. Então, pessoal, a aula de hoje é sobre os esportes de combate no contexto comunitário, certo? O que significa ser comunitário? Então, a gente tem que o comunitário é aquilo que está relacionado com a comunidade, algo que é da comunidade. Então, os esportes de combate, a gente pode observar que eles estão nos clubes, eles estão nas escolas, nas associações, nos projetos sociais. E aqui eu apresento para vocês duas imagens, uma, apesar de ser dentro do espaço escolar, na escola pública onde eu trabalho, tá? Ele é um projeto social dentro dessa escola, que funciona no contraturno desses alunos. Tá? E também apresento para vocês uma foto ali no ginásio Bugre Lucena, ou o ginásio 2, como vocês devem conhecer, onde funciona o projeto Bugre Lucena, que é o tema dessa aula de hoje. Eu vou apresentar para vocês, tá, esse projeto, que é um projeto criado pelo professor Alexandre Nunes e que está em funcionamento na nossa ESEF, hoje ESEFID, desde 1991. Então, como eu falei para vocês, ele teve início das atividades em 1991. Esse ano, então, ele está completando 30 anos de atividades, só para constar, ininterruptas. Apesar da pandemia ter nos impedido de proporcionar atividades presenciais no projeto, a gente continuou atendendo os nossos alunos, né, de forma virtual, através da plataforma Meeting, com aulas para as escolinhas de judô, e também nos grupos de WhatsApp, onde os professores, os monitores de cada modalidade, do jiu-jitsu, do kung fu e também do judô, passavam atividades, treinos programados semanais para os alunos. Então, ele leva o nome do professor que introduziu o judô na URGS, o professor Bugre Ubirajara Marimon de Lucena, aquele mesmo professor da aula passada que eu falei para vocês, que na década de 60 iniciou com o judô no currículo da graduação em Educação Física, e esse mesmo professor que idealizou a disciplina de defesa pessoal feminina com os conteúdos de judô, né, tendo em vista que não era permitido, tinha um entendimento errado de que o judô não era adequado para a prática das meninas, das mulheres. Certo? Então, o projeto nunca interrompeu suas atividades, ele é realizado também em um dos melhores locais para a prática de judô no estado do Rio Grande do Sul. Então, assim, pessoal, eu tenho circulado assim pelos dojos aqui do Rio Grande do Sul, e talvez só os grandes clubes tenham uma estrutura talvez um pouco melhor do que a que nós temos hoje. Então, o nosso dojo ali no espaço do ginásio Bugre Lucena não perde em nada assim dos grandes clubes como Sojipa, como União, como a Kiai em Canoas. Então, é um espaço sensacional, com um sistema de amortecimento ali. Qualquer dia desses no presencial, se a gente puder retornar tão breve, assim, possa retornar. Pretendo mostrar para vocês como funciona aquele sistema que foi trazido da Alemanha pelo professor Alexandre. Então, aquela ideia ali do sistema de amortecimento. Então, ele oferece, além do judô, né, outros esportes de combate, como o Kung Fu e como o Jiu-Jitsu atualmente. Mas ele já também ofereceu Karatê, já ofereceu Kendo, que é a esgrima japonesa, certo? Então, outros esportes, a luta olímpica, o wrestling, né, também trabalhou com essa modalidade. Então, é um projeto assim que não está restrito apenas ao judô, ele também abre espaço para outras modalidades de combate. E representa a URGS, então, no âmbito do desporto universitário e comunitário. Os campeonatos universitários
a URGS se faz presente e no desporto federado também, aqui do Rio Grande do Sul e também do Brasil. A justificativa para a criação desse projeto, para a execução desse projeto, que a professora Alexandre identificou que a prática de atividade física para as crianças e para os adolescentes carentes era bastante limitada. Inicialmente, ele pensou na prática para os alunos ali da comunidade do entorno, né, da escola de educação física. E ele, então, resolveu, né, oferecer esse projeto com o judô, primeiramente, para crianças carentes com acesso de forma gratuita. Isso muito em vista da inclusão social, né? Que alguns estudos têm relatado que a inclusão social através das práticas esportivas, ela tem demonstrado ser bastante eficiente, tanto na formação pessoal como também na diminuição da violência. E, então, oportunizar para as crianças, adolescentes da comunidade, prática de judô e outros esportes de combate é uma forma de contribuir para a inclusão social desse público e também como educação complementar, né? Além disso, né, com o objetivo, então, proporcionar essa prática de judô, de jiu-jitsu. Hoje, né, o que consta na proposta do projeto de extensão é que o projeto se pontifica a proporcionar a prática de judô, de jiu-jitsu, de kung fu para crianças e jovens das redes pública e privada de ensino, além de pessoas com deficiência visual e também para a comunidade em geral, a comunidade universitária. A gente tem, então, um projeto que atende alunos da rede pública estadual e também da rede pública municipal. Rede pública municipal são escolas um pouco mais distantes ali do nosso entorno, da nossa comunidade ezefiana, né? Das escolas privadas também, e também do público universitário. Então, através do desporto universitário, a gente, né, oferecer para a comunidade de toda a URGS, não só da EZFID, mas de toda a universidade, a prática de outras das modalidades de combate. Além disso, o projeto também tem como objetivo promover a inclusão social do público participante. A gente, então, trabalha principalmente no desporto adaptado, no judô, com o judô paralímpico, que é para deficientes visuais, e tivemos também esse menino que é deficiente físico, né? Ele não tinha nem os pés, nem as mãos, não. A possibilidade do agarre era bem complicada. Mas ele participou conosco ali, graduou, participou do nosso campeonato interno. Então, essa a proposta, a gente possibilitar que todos tenham uma possibilidade de participação. Além disso, o projeto visa contribuir para a promoção da saúde dos participantes. Não só a saúde física, a saúde mental também, né? A gente pensa crianças, assim, às vezes têm uma vida tão sofrida, né, nas comunidades de periferia, e aí elas encontram, às vezes, uma motivação, encontram uma alegria vindo participar de algo diferente da realidade delas. Acostumada só a jogar bola, acostumada só ao contexto da educação física escolar, eles vêm praticar uma modalidade diferente, isso faz toda a diferença na vida delas. Além disso, a proposta do projeto é uma proposta educacional. Ela visa agregar valores, como respeito, como disciplina também para os participantes. É uma via bem forte dos nossos objetivos aqui. Essa questão de trabalhar com os valores, com as habilidades sociais, que é o meu campo de estudo na pós-graduação. Além disso, o projeto também ele visa proporcionar um ambiente de aprendizagem para vocês, alunos da licenciatura em Educação Física, também do bacharelado, para contribuir para a formação profissional. Nem sempre as disciplinas que a gente cursa na faculdade, elas são suficientes para a gente chegar e trabalhar, encarar o mercado de trabalho. Então, os projetos de extensão, e especificamente aqui o projeto Budo Lucena, ele procura proporcionar um ambiente de aprendizado também para os alunos da graduação, para que eles tenham a vivência de dar aula
de esportes de combate para esse público e agregar esse conteúdo aí no currículo de vocês. Então, se vocês tiverem a oportunidade de vivenciar os projetos de extensão universitária que a Exefid oferece, é uma grande oportunidade para vocês agregarem ao currículo de vocês uma experiência profissional, porque a gente atende a comunidade do entorno, ou então públicos específicos, tem projetos que trabalham com idosos, tem projetos que trabalham com deficientes, tem projetos que trabalham com o público em geral, com crianças, com adultos, grupo de pesquisa, rendimento, projeto social, projeto educacional. Então, é uma vivência bem importante e o projeto Buglucena, ele tem isso também como objetivo, além de formar um ambiente de estudo e pesquisa na área de esportes de combate. Um exemplo disso tem o professor Gustavo Schumacher, que é um dos convidados que vai falar sobre o judô paralímpico para vocês, e ele também é um doutorando do Programa de Ciências do Movimento Humano, e muito assim da motivação dele de fazer o mestrado, de fazer o doutorado, assim como eu também, de fazer o mestrado e agora o doutorado também, foi pelo fato de estarmos trabalhando nesse projeto. Então, como é que funciona o projeto Buglucena? As turmas de judô, elas são organizadas em iniciação, em aperfeiçoamento e treinamento, certo? As turmas já de Kung Fu, o professor, então, coloca como Wushu, a gente conhece popularmente como Kung Fu, mas de acordo com o professor, e vou seguir o que ele diz aqui, né, o que ele orienta, é o Wushu, elas são organizadas para iniciantes. E eles têm um grupo de praticantes mais avançados, que é um grupo de treinamento, eles ficam além do horário e participam do circuito de competições organizados pela Federação de Wushu. Além disso, a gente tem a turma de Jiu-Jitsu, que ela é organizada como treinamento a partir de 15 anos de idade. Então, assim, iniciantes têm um horário específico nas terças e quintas, né, acabam entrando junto com os mais graduados, e aí vão aprendendo todas as vivências relacionadas ao jiu-jitsu, mas a turma é voltada mais para o treinamento mesmo. O que a gente trabalha na parte do judô, do projeto Buglucena? Nós trabalhamos com as normas e etiquetas, a gente segue o modelo do judô japonês, que é um modelo mais tradicional, tudo devido à influência que nós sofremos aqui da imigração japonesa. Então, a gente trabalha muito essa questão de normas e etiquetas, até por questão de ensinar a disciplina para o público que a gente atende. A gente trabalha também com os conteúdos básicos do judô, os fundamentos básicos, que são os ukemis, os amortecimentos de queda. A gente trabalha com as técnicas de domínio no solo, katame e waza. Trabalhamos com as técnicas de projeção também, tudo de acordo com a faixa etária, de acordo com o nível de conhecimento, o nível de aprendizado dos alunos, as técnicas de projeção, né, nage-waza. E o que nós temos nos últimos 3 anos? Tá? Nós estamos com turmas de iniciação ao judô, a gente tem uma turma que tem 2 aulas por semana, e a cada uma dessas aulas tem 1 hora de duração. Temos uma turma de aperfeiçoamento de judô, que é com 3 aulas por semana, de 1 hora de duração cada uma das aulas. Além disso, a gente tem a turma de treinamento do judô, que é uma turma com 5 aulas por semana, e a gente normalmente tem 1h30 de treino, certo? Só que, assim, essas 5 aulas, os treinos mais cheios, como eu vou dizer para vocês, assim, dessa forma, assim, meio chula, talvez, são segundas, quartas e sextas, certo? Terças e quintas é um treino mais voltado para iniciação, naqueles adultos, assim, que estão tentando ingressar na prática, e aí a gente tenta colocar, né, na terça e quinta, voltado, assim, para mais aspectos mais fundamentais, enquanto que segundas, quartas e sextas é um treino um pouco mais puxado. Além disso, a gente tem a turma de jiu-jitsu, que é uma turma com 3 aulas por semana, de 1h30 cada, e 2 turmas de wushu, são com 2 aulas por semana,
de 1 hora cada, além daquele aspecto que eu falei para vocês, que o Wushu eles têm uma equipe de treinamento, aqueles praticantes com um pouco mais de experiência, com um treinamento um pouco mais avançado, eles ficam além desse horário, praticando para poder participar do circuito de competições deles. Sobre a atual situação do projeto, existe uma parceria com a SMED, a Secretaria de Educação de Porto Alegre, desde 2013. Essa parceria ela foi assim, eu vou usar o termo pausado, tá? Por quê? Porque essa parceria envolvia o empréstimo de um professor, no caso sou eu sou professor da Rede Municipal de Porto Alegre, e atuava emprestado, cedido, para executar a coordenação pedagógica do projeto Glucena. Então, em 2019, essa função, a antiga gestão da Prefeitura de Porto Alegre resolveu suspender até que ocorresse um trâmite para reorganização dessa parceria, para uma tramitação lá de um projeto, definindo direitinho todas as questões burocráticas que envolvem uma cedência ou um empréstimo de um profissional de uma esfera do poder público para outra, então, uma esfera municipal para a esfera federal, e então foi suspenso em 2019, mas eu continuo ainda, por ter vínculo no curso de pós-graduação lá de Ciências de Movimento Humano, eu ainda continuo atuando na coordenação pedagógica como um consultor externo, né, de forma voluntária, para que o projeto mantenha suas atividades, certo? A gente, então, teve alguns anos ali, do início de 2013 até 2016, a gente teve um grande avanço no aumento, assim, número de turmas e principalmente número de alunos, porque nós tínhamos possibilidade de contratar transporte. Em 2013 e 2014, o transporte contratado pela prefeitura, havia uma licitação que possibilitava a contratação de transporte, e os ônibus iam até as escolas de periferia buscar os alunos para virem treinar na ESEF. Então, isso possibilitou um aumento muito grande. Nós tínhamos turmas exclusivas de alunos da rede municipal de Porto Alegre, atendidos gratuitamente. A gente chegou a ter 125 alunos, 5 turmas de 25 alunos cada, exclusivas de alunos da rede municipal de Porto Alegre, vindo treinar 2 vezes por semana. Vocês precisavam ver o deslumbre dos alunos quando eles chegavam no nosso campus, né? E passando pelo estacionamento da Ezefid, chegando até o ginásio, vendo toda aquela estrutura e eles fazendo aula ali. Então, foi uma questão, um tempo bem importante assim para o projeto. Além disso, a gente pôde comprar os judoguis, um edital de 2013 que nós ganhamos do MEC. Em 2013 ganhamos um edital do Ministério da Educação, que possibilitou a gente investir em alguns materiais, em algumas coisas para o projeto. A gente comprou então os uniformes que eram emprestados para esses alunos praticarem judô, eles nos devolviam, e nós também nos possibilitou que a gente comprasse outros equipamentos, como uma máquina de lavar, para lavar esses judoguis. Então, montamos toda uma estrutura para atender esse número grande de alunos no projeto do Glucena. Do biênio 2015 e 2016, esse mesmo edital Proeste a gente ganhou, então, um valor 3 vezes maior do que o do edital de 2013. E esse valor foi o que possibilitou a continuidade do atendimento dos alunos da rede municipal, uma vez que a prefeitura teve encerrado o contrato com a empresa de ônibus, de transporte, e ela não renovou esse contrato. Então, os alunos não teriam possibilidade de vir até a Ezefid sem o transporte. E aí nós contratamos o transporte da URGS. Foi feita uma exceção para alunos de extensão, porque o transporte do Frota URGS ele é exclusivo para quem tem vínculo ativo com a universidade, alunos de graduação, de pós-graduação, funcionários e professores. E alunos de extensão não estavam contemplados, mas por intermédio da Pró-Reitoria de Extensão, a professora Sandra, na época era pró-reitora,
ela então conversou com o Grupo Frota, que nos abriu essa possibilidade e passamos a atender esses alunos em 2015 e 2016, inclusive fazendo diversas viagens, com participação em diversos eventos, né, do desporto, do judô aqui, federativo. Então, nós viajamos para campeonato estadual em Bento Gonçalves, para outros campeonatos do circuito estadual em Lajeado, também em Gramado, tudo com ônibus da URGS. E foi possível, né, por conta desse edital do MEC que nós conseguimos ganhar em 2015 e 2016. Depois desse período, o edital encerrou, a gente gastou o que foi possível dessa verba que nós ganhamos, o que não foi possível gastar foi devolvido para o Ministério e então se encerrou o projeto, né, com os ônibus. A gente ficou sem possibilidade de trazer os alunos das escolas para o projeto, mas continuamos atendendo os alunos do bairro, ali da nossa comunidade do entorno. Só para vocês terem uma noção, em 2010, o projeto atendia um pouco mais de 50 alunos. Em 2015, passamos a atender quase 250 alunos, só no judô. Aí, fora os projetos de jiu-jitsu e wushu, nos possibilitou atender mais de 300 alunos. Então, 2015 e 2016. O que a gente avalia? Quais são os indicadores para a nossa avaliação? A extensão universitária é a via de contato da universidade com a sociedade. Então, é uma forma da universidade devolver para a comunidade que paga os impostos, que mantém a universidade na ativa, é uma forma de agradecimento da universidade, tá? Dela dar um retorno, uma satisfação para a sociedade que a mantém. Sobre a parceria com a SMED, a gente foi nítido o aumento do trânsito nessa via de contato, porque a minha presença como ex-bolsista de extensão do projeto Bugro Lucena, como ex-aluno da Faculdade de Educação Física, e agora como profissional, professor servidor público da rede municipal de Porto Alegre, então eu tinha o conhecimento das duas vias e pude criar algumas facilidades nesse contato, e a gente teve, então, esse grande aumento de atendimentos de alunos no projeto. A gente também teve uma efetiva participação em eventos esportivos, a gente pôde promover o nome da EZEFID, da URGS, como uma instituição, então, atuante, tanto no desporto quanto no paradesporto. Eu coloquei muito, assim, falando para vocês sobre os alunos da rede pública de ensino, da rede municipal, mas a gente teve um crescimento também muito significativo na nossa equipe paralímpica, na parceria com a Associação de Cegos do Rio Grande do Sul, onde conseguimos, atualmente nós temos o graduado em faixa preta, o Matheus, que ele é campeão brasileiro universitário, né, paralímpico, e também a esposa dele, que treina conosco, também a Thaís, que ela é campeã brasileira de judô, o último campeonato que aconteceu no final de 2019. E, além disso, nós temos o Anderson, que é outro nosso atleta, que foi para os Jogos Parapan-Americanos no Peru, 2019. Então, para vocês verem que toda essa questão assim do envolvimento trouxe avanços significativos para o projeto e elevou o nome da EZEFID e da URGS, né, na questão de participação do desporto. Então, eu trouxe para vocês aqui algumas fotos das participações em competições. De 2015, o nosso projeto da URGS foi campeão da cidade de Porto Alegre, competindo contra todos os clubes de Porto Alegre, na divisão de acesso para iniciantes, onde eu escrevi as nossas crianças ali da rede municipal. E na foto ao lado aqui são os meus alunos da escola onde eu trabalho até hoje, né, desde que eu ingressei na rede municipal de Porto Alegre, da escola Venceslau Fontoura. Todos com as suas medalhas, nós com os troféus, né, é muito legal essa participação. Tem uns assim que já se formaram, já saíram da escola e volta e meia eles vêm conversar comigo nas redes sociais, aí, no Facebook, né, me procuram no WhatsApp também. Sor, aquele tempo lá que a gente lutava judô era muito legal, que a gente passeava, que a gente viajava. Então tem
um significado muito importante, assim, esse trabalho que a gente consegue desenvolver. Das competições do paradesporto, esse aqui, faixa amarela, aqui no canto, é o Matheus, tá? Ele foi terceiro lugar num Grand Prix nacional de judô paralímpico, e é o que eu falei para vocês, que ele agora, o último campeonato em 2019 que ocorreu, ele foi campeão brasileiro universitário paralímpico, né? E atualmente ele é graduado faixa preta. Então, a gente tem, é outro evento, outro fato assim, bastante significativo, né, da atuação do projeto no que a gente se propõe, né, que é proporcionar essa vivência esportiva para o nosso público todo, para a nossa comunidade. Além do grande atendimento, então, né, como eu falei para vocês, a gente viajou, proporcionou uma vivência no circuito estadual de competições. A gente foi pelo menos em 5 competições do circuito estadual, são em torno de 10 a 12 competições. Praticamente a metade das competições do circuito a gente foi. Essa aqui é o retorno de uma viagem que nós fizemos para Lajeado. Muitos alunos, além dos veteranos que treinam no projeto, alunos da comunidade, algumas crianças aqui que vocês podem ver que foram nossos alunos da rede municipal, que foram nos acompanhar. Eu estou aqui meio de pinguinha porque eu sou árbitro de judô, então essa é a roupa da arbitragem, eu acompanhei eles arbitrando também. E os desafios que a pandemia da Covid-19 nos trouxeram, né? A manutenção, a gente procurou proporcionar a manutenção do vínculo das crianças com o judô. O nosso número já tinha ficado bem reduzido em função da finalização do edital MEC, que nós tínhamos os recursos para contratar transporte, então, desde 2017, que nós não tínhamos mais recursos para contratar transporte, e aí o número de alunos reduziu significativamente. Então, das 5 turmas que eu falei para vocês, a gente ficou com uma turma só na iniciação. E é uma turma só de alunos do entorno da nossa comunidade, do entorno ali do campus olímpico. E agora, com o início da pandemia, no início de 2020, certo? A gente não pôde abrir turmas novas, uma turma nova de iniciação, porque a gente sempre pega a turma de iniciação do ano anterior e passa para a turma de aperfeiçoamento. A gente manteve a turma do aperfeiçoamento treinando em 2019 e 2020. Aqui os direitos autorais estão garantidos, são minhas filhas praticando judô, a minha aula, eu estou dando aula no quarto, e elas estão fazendo aula na sala de casa. A gente também proporcionou algumas ações, como no Dia das Crianças do ano passado. Então, a gente fez uma competição de judô funcional. Então, eles tinham uma sequência de exercícios funcionais relacionados com o judô, e eles gravavam um vídeo e mandavam para a gente fazia a avaliação ali da quantidade de repetições que eles conseguiam fazer num determinado tempo, e depois, é claro, era só para dar a motivação da competição, mas todos foram premiados, e aí fomos nas casas dos nossos alunos fazer a entrega da premiação, uma medalha, uma máscara que a Federação Gaúcha de Judô deu para os projetos, para as academias. Então a gente foi visitar os nossos alunos aí e fazer a entrega da premiação desse campeonato para eles. E aqui eu queria mostrar para vocês uma das nossas alunas aqui apresentando o nosso exame final, que é mais ou menos os movimentos que são possíveis de se trabalhar, né, nesse formato de judô à distância, aí, eu na frente de uma tela e eles na frente da outra tela. Então, movimentos de ukemi, deslocamentos, que são fundamentos básicos do judô. Algumas entradas técnicas de projeção.
Quem já praticou judô, de repente até reconhece algumas dessas técnicas. E a forma como eu particularmente enxergo, né, esse projeto, esse trabalho que a gente desenvolve ali no projeto do Glucena. É a minha ferramenta de inclusão social. Então, não é que eu não goste do circuito de competições, ou que eu seja contra, não, muito pelo contrário, eu não consigo dissociar a prática esportiva da competição. Claro que não vamos, né, competir e tentar ganhar a qualquer custo. Não, a gente vai competir com uma forma de aprendizado para nós, faz parte do processo. Então, é isso que eu tento transmitir para os meus alunos no projeto social, que eles têm que buscar sempre fazer o melhor em relação a eles mesmos. Sei que é uma coisa assim meio piegas, talvez, mas é a real, é a forma como eu penso, que eu gosto de trabalhar. O judô na proposta do esporte educação, tá? Que é o que eu entendo, que é uma ferramenta. Ele vai funcionar como uma ferramenta bastante eficaz para a promoção de comportamentos socialmente competentes. E aí vocês vão poder visualizar isso melhor em algumas aulas adiante, quando eu vou falar sobre a prática do judô e a relação com o aprendizado de habilidades sociais, que foi o tema da minha dissertação de mestrado e é o tema da minha tese agora de doutorado. Algumas questões aqui para refletir, tá? Esse é um modelinho, entre vários aí que existem, sobre a pirâmide da performance esportiva. Então, a gente tem na iniciação muita gente entrando, na iniciação esportiva. No aperfeiçoamento, a metade, digamos, continua. No rendimento, já a metade da metade, né? No alto rendimento, reduz mais um pouco. E no altíssimo rendimento, são poucos aqueles que chegam, certo? Eu não trabalho com altíssimo rendimento nem com alto rendimento. Um pouquinho do rendimento, mas normalmente a minha faixa de trabalho é essas duas barras aqui. Mas principalmente nessa barra. E essa barra é o que eu considero bastante significativa para trabalhar o esporte, né, e especificamente o judô, como uma ferramenta de inclusão social, como uma ferramenta para o aprendizado de habilidades sociais, para tornar essas pessoas mais socialmente habilidosas, para que elas no futuro elas sejam cidadãos de bem, que elas sejam honestas, aqueles valores todos que a gente sempre preza, né? Então, pessoal, eu tenho uma ideia de que, independente se ele vai ser um atleta de altíssimo rendimento ou ele vai ser qualquer outra coisa na vida dele, a gente tem uma torre de desenvolvimento social. Tá? Uma torre de desenvolvimento educacional pelo esporte. Então, todos aqueles que a gente pegar lá no início, na iniciação do judô, na iniciação do kung fu, do jiu-jitsu, de qualquer modalidade esportiva, a gente tem que trabalhar muito forte valores, né, que eles possam competir de forma da forma correta. Né? O que seria competir da forma correta para mim? Que eles se sintam bem competindo, se testando em relação a eles mesmos e em relação aos outros também, porque há comparação. A criança, se vocês forem ler na Pedagogia do Esporte, o professor Marques, ele coloca que a criança ela não dissocia esporte de competição. Para ela é a mesma coisa. Ela vai se testar em relação a ela mesma, em relação aos outros, e o que a gente pode fazer enquanto professor, enquanto instrutor, enquanto monitor, é a gente instruir ela, a gente educar ela da melhor forma possível para que os valores que sejam ensinados na iniciação perdurem aqui
independente do que ela opte, se ela opte ser por um atleta de alto rendimento ou qualquer outra coisa na vida dela. Um exemplo que eu trago para vocês do meu intercâmbio no Japão é o Takanori Nagase. Ele é um lutador de judô da seleção japonesa na categoria até 81 quilos. Ele foi campeão mundial em 2015, bronze na Rio 2016. Eu conheci ele em 2019. E ele treinou lá na Universidade de Tsukuba, ele é ex-aluno de lá, é formado em, se eu não me engano, em engenharia química, se eu não me engano é isso que ele é formado, tá? Então ele é um engenheiro químico, atleta da seleção japonesa, e ele treina na equipe da Universidade de Tsukuba, que é a universidade onde ele se formou, certo? E ele é funcionário da Asahi Kasei, que é uma empresa química japonesa multinacional. E como que funciona lá? Ele não só porque ele é um atleta de seleção japonesa, não significa que ele não tenha que cumprir com algumas obrigações, né? Então, ele treinava no turno da manhã, ia trabalhar no turno da tarde, e aí, de noite, ele voltava e treinava. E teve um dia que foi um funcionário da empresa, provavelmente um superior dele, um gerente dele, e foi acompanhar os treinos dele. Nós ali do grupo do intercâmbio achamos que era alguém da seleção japonesa que foi verificar os treinamentos, e aí o nosso guia disse que não, que era um gerente, era uma pessoa da empresa onde ele trabalhava que foi lá acompanhar esse treino dele. Eles fazem esse tipo de visitas periódicas, né? Então achei muito interessante assim a proposta do Japão. Eles, se vocês acompanharam as Olimpíadas de Tóquio agora, a 2020, que aconteceu em 2021, ele foi ouro, né? Ele foi campeão olímpico, e o Japão praticamente dominou todas as categorias, quase todas as categorias do judô, né, olímpico, né, lá em Tóquio. E essa ideia deles, assim, de que o atleta olímpico ele não pode ficar simplesmente só treinando. Ele tem que ter um complemento, uma formação, porque a vida de atleta dele não vai durar para sempre. E ele precisa depois ter alguma coisa com que ele possa contribuir para a sociedade japonesa. Então, essa é uma ideia bem legal, que pena que a gente não tem dificuldade de aplicar aqui no nosso país, né? Obrigado pela atenção de vocês, pessoal. Era isso, era uma apresentação mais voltada ao projeto Bubu Lucena. Eu acredito que vocês, pelo menos, já devem ter ouvido falar desse projeto ali da nossa escola. Espero que, quando a gente tenha o retorno presencial, vocês façam uma visita ao projeto, né, deem uma olhada, ver